Fernanda, a Aline. Olá, meninas. Tudo bem com vocês? Live sobre pulsologia. Essa coisa tão difícil que o povo se morre, se mata para aprender. Coisa mais fácil da medicina chinesa. Vamos aprender todos os truques do pulso. Bom, então vamos começar, né? Bom, primeira coisa, por que a pulsologia hoje, né? Por que nos dias de hoje fazer o diagnóstico do pulso é tão difícil? Primeiro porque existem dois conceitos em diagnóstico do pulso. Quais conceitos são esses? Sensação, o que eu estou sentindo, e o que eu sinto, o que eu sinto, né? O que eu estou percebendo no meu dedo significa. Então, vamos dizer que a Aline diga para mim assim: Francisco, eu estou sentindo um pulso na pressão superficial e que bate em 2 dedos, né? Isso é uma descrição. Se o pulso bate só em 2 dedos, o nome desse pulso é pulso curto e não flutuante. Ou seja, a Aline, ela não descreveu para mim a sensação de um pulso flutuante. Poxa, Francisco, mas eu senti na pressão superficial. Depende do paciente. Se o paciente tiver uma característica de pessoa mais musculosa, com mais músculo do que gordura, talvez o pulso dela seja levemente mais superficial do que os outros pulsos, né? Então, quer dizer, é um pulso curto que está manifestando na pressão superficial. É isso que acontece. Então, tem essa diferença. Eu vou dar a print aqui das pessoas que entraram, que vão ganhar o curso. Depois eu mando uma mensagem para vocês para a gente combinar. Então, essa é a diferença, né? Então, eu falei uma sensação, né, que ela descreveu achando que era o pulso flutuante. E não era, porque a sensação que ela descreveu foi de um pulso curto. Então, a dificuldade das pessoas hoje em aprender pulsologia é essa, né? Elas confundem nome, sensação nos dedos com tipos de pulso. Quantos tipos de pulso existem? Oficialmente, 24. Existem livros que falam de mais pulsos, 28, 32, mas esses outros pulsos extras são apenas combinações de sensação, tá? Então, 24 pulsos para descrever as doenças da medicina chinesa. E Francisco, 24 pulsos descrevem todas as doenças que existem no mundo? É tão pouco pulso? Por que o pulso com 24 tipos consegue descrever todas as doenças do mundo? Porque a doença antigamente era vista pelo pulso. Então, por exemplo, não existia câncer de mama, tá? Existia vento-calor no canal do estômago que resultava, né, que resulta em câncer de mama. Existia calor tóxico no sangue do estômago que resulta em câncer de mama. Quer dizer, a doença antigamente ela era classificada pelo tipo de pulso. E dependendo da posição onde ela estava no dedo do paciente, a doença poderia se manifestar em um local diferente.
Então vamos lá, né? Uma coisa, agora vamos sistematizar isso. Então a gente tem 3 áreas de pressão para sentir o pulso, tá? Na mão esquerda e na mão direita. Isso significa que o pulso do dedo indicador, do médio e do anular podem descrever doenças do aquecedor superior, médio e inferior, do lado direito e do lado esquerdo. É isso que as posições significam. Então, eu falei do pulso do calor no estômago, né? Suponhamos que eu estou com um pulso de calor, né, de vento calor invadindo o canal do estômago, nesta posição. Quer dizer que eu posso ter uma doença do aquecedor superior, do peito para cima, né? Se tiver nesta posição, do peito até o umbigo. E se tiver na posição inferior, do umbigo até a sola do pé, tá? Então, muitos alunos que vão para a China falam assim, o médico lá palpa o pulso da pessoa, consegue falar até se ela fez sexo naquele dia ou não. Por que que ele consegue? Porque ele vai detectar o pulso, né, o tipo de pulso, e vai ver em qual parte do corpo ela está. Eu vou contar uma historinha para vocês que é bem legal. Uma vez eu atendi uma senhora, né, casada, com uma filha adolescente, que ela tinha depressão e ela melhorou dessa depressão com a acupuntura. E aí ela resolveu levar a filha dela. E eu estou avaliando a filha dela e eu perguntei assim, você acabou de menstruar recentemente? Ela falou, não. Eu falei, geralmente, quando você menstrua, você tem coágulo ou o sangue é escuro? Ela falou, não. E a mãe sentada perto, a menina de um lado, a moça, a mãe do outro, e eu na frente olhando para as duas, segurando o pulso da mocinha e vendo a cara da mãe assim, ficar roxa, né? Porque eu perguntava e a filha negava. E aí ela falou, e aí eu falei assim, mas você não costuma ficar inchada nem nada? Ela falou, não, Francisco, o que você está querendo dizer? Eu falei, eu estou querendo saber se você tem algum problema ginecológico, porque o seu pulso está indicando isso. Aí a mãe, na hora, nossa senhora, você está falando que minha filha tem uma doença? Ela é virgem. Como é que ela pode ter doença? Eu falei, eu não estou falando nada. Quem está falando é o pulso dela, eu estou avaliando ela. Você é minha paciente, você sabe como funciona a acupuntura, então eu estou vendo aqui. Se você diz que ela é virgem e eu estou dizendo que tem alguma coisa errada, leva ela num ginecologista e volta com um diagnóstico médico para a gente prescrever um tratamento, né? Um tratamento mais eficiente. E aí, saiu do consultório, a mãe da moça virou para ela e falou, que história é essa de doença ginecológica? E ela falou, mãe, eu perdi a virgindade semana passada. Quer dizer, né? É um mérito meu? Não. Eu tinha sentido um pulso de doença ginecológica, que era o pulso escorregadio, que estava batendo nos 2 dedos anelar, né, nessa posição aqui inferior. E eu falei, gente, 2 pulsos escorregadios assim, na mesma posição? Isso é tão incomum, né? E quando a mulher perde a virgindade, que tem um sangramento, né? O pulso ele fica escorregadio. Provavelmente, olha o que eu vou contar para vocês, hein? Olha o que eu vou contar. Provavelmente, ela teve relação sexual com um namorado e esse namorado ejaculou nela. Por que eu estou falando isso?
porque além do fato dela ter perdido a virgindade, né, o pulso escorregadio nessa posição geralmente é um pulso que indica que a mulher está se preparando, né, quer dizer, ela está entrando no ciclo de fertilidade, ela está se preparando para ser fecundada, né, para ter um bebê. E aí a mãe da moça ficou com os olhão desse tamanho. Chegou em casa e falou: Francisco, você é uma praga mesmo. Descobriu até que minha filha perdeu a virgindade. Falei: ela podia ter dito qualquer outra coisa, né? Mas ela não disse. Provavelmente a mãe, com uma educação mais rigorosa, né, vigiava, controlava. Então é complicado, né? É complicado. Mas quem é meu aluno aí sabe, né, que às vezes quando eu conto alguma coisa do paciente, eu falo abertamente, porque a gente tem que esclarecer as pessoas, né? Tem que tentar ajudar, né? E aí, para vocês verem isso de posição do pulso, uma outra aluna minha, médica de Recife, a cunhada dela estava tentando engravidar e ela me pediu ajuda no tratamento e eu falei: olha, avalie o pulso dela e a gente vê o que pode acontecer, né? O que pode estar acontecendo dentro da medicina chinesa, porque ela já fez fertilização 2 vezes e não conseguiu. Aí ela avaliou e disse que o pulso da moça estava escorregadio no dedo indicador, na região da cabeça. E aí eu falei: bom, isso não é comum. Como você é médica, por que você não pede um exame, né, da cabeça para ver hipófise, né, ver hipotálamo, ver como é que está funcionando, né? Um exame neuroendócrino para ver como estão os hormônios cerebrais e tal. E aí ela deu o exame para a moça levou para a ginecologista e a ginecologista falou assim: olha, pode fazer, mas isso aí não vai dar nada não. E ela fez e deu tumor benigno na hipófise. Quer dizer, pelo diagnóstico do pulso, a médica viu que a cunhada, né, paciente, estava com tumor benigno na hipófise. Ela ia engravidar? Nunca. Né? Não ia engravidar nunca. Então, quer dizer, não que o diagnóstico, né, da medicina chinesa vai anular outros tipos de diagnóstico, mas você pode dar uma direção mais certeira para o paciente, né? Pode indicar um caminho mais seguro para o paciente, um caminho melhor para encontrar a doença, né? Então, antigamente, a medicina chinesa ela era vista dessa forma, né? Os médicos avaliavam o pulso, né, um pulso geral, e depois olhava em qual parte do corpo aquele pulso estava manifestando, e se era na direita ou se era na esquerda, tá? Quanto aos órgãos, né, quanto às vísceras, fazer diagnóstico do órgão, da víscera do paciente, o diagnóstico de órgão e de víscera é diferente do diagnóstico do tipo de pulso. Porque, por exemplo, a víscera está na pressão superficial. O que isso significa? Significa que as doenças que vêm de fora do corpo, né, que vêm de vento, que vêm de frio, que vêm de umidade, que vêm de chuva, que vem de você ficar muito tempo com o pé afundado na água, né? Ou cair água na sua barriga enquanto você lava a vasilha, ela vai atingir as vísceras, tá? Então é isso que significa. Doenças que são provocadas fora do corpo, elas vão atingir as vísceras. E elas podem atingir a víscera ou ela pode atingir uma parte do corpo relacionada àquela víscera, tá? Então, por exemplo, às vezes você vê que o pulso do estômago
tá de um jeito X e você pergunta assim para a pessoa: você tem problema digestivo? E a pessoa fala: não, eu não tenho. Então você pergunta: estômago reflete a músculo, né? Reflete a massa muscular. E aí você pergunta: você sente a sua musculatura pesada? Né? Seu músculo é pesado? Você tem boa elasticidade? Você tem boa resistência física, força, né? Aí se a pessoa falar: não, eu não tenho, é um reflexo da doença do órgão estômago na musculatura, tá? Então, existe essa diferença. E o pulso dos órgãos, né, que a gente fala que é na pressão profunda, é a doença dos órgãos, do fígado, do rim, do baço, do pulmão, né? São doenças dos órgãos. E a doença dos órgãos, como é que ela acontece? Esgotamento de energia vital. Então, quando um paciente tem uma doença no fígado, ele pode ter uma lesão de tendão, né? Então, um paciente, por exemplo, é atleta, é lutador ou é jogador de futebol, está com o pulso alterado no fígado, aí vai jogar a bola ou vai participar de um campeonato, rompeu o tendão, né? Estourou o tendão. Estourou por quê? Porque a doença do fígado estava refletindo nos tendões, tá? Então, pulso de órgão e de víscera, ele serve para isso, né? Para eu ver qual órgão que está doente ou qual parte do corpo relacionada àquele órgão está doente. Por exemplo, eu já vi muitos alunos, inclusive a Érica Neri, né, que é famosa aí da ginecologia, falando assim: Francisco, eu não consigo diagnosticar a gestação pelo pulso. Eu consigo ver quando a mulher está no período fértil, mas não consigo ver se ela está grávida, né? Por que ela não conseguia, né? Porque ela estava olhando o pulso na região errada. O que eu quero dizer? A gestação é feita no útero, só que quem rege o útero é o fígado. Então, aonde que vai indicar que a mulher está grávida? Na posição do meio, da mão esquerda, tá? Posição do meio da mão esquerda, né? Pulso do fígado, tá bom? Então, essa que é a diferença, porque aí, como a gente está avaliando o pulso do órgão, é o órgão que rege o corpo, né? A parte do corpo, que nesse caso seria o útero, relacionado à mulher, tá? Então, vai ver gravidez aqui embaixo? Não, não vai ver gravidez embaixo. Por exemplo, os antigos médicos, né, falavam que do lado inferior esquerdo tem o pericárdio, né, e o triplo aquecedor, né, ou circulação e sexo. O coração é no alto. Como é que você vai ver gestação no pulso que está no alto? Não tem como, tá? Por isso, na posição do meio, tá bom? Bom, então essas são as formas de palpar o pulso, tá? Agora, para ver o tipo de pulso, né, a gente tem duas formas. Tentar descrever o que você está sentindo ou procurar o pulso pela força da pressão, tá bom? Então, o que é pulso flutuante? Flutuante é um pulso que está boiando. Ele está boiando aonde? Debaixo da pele. Ou seja, como é que eu vou sentir esse pulso? Vou tocar de levinho e vou sentir o batimento. Isso é pulso flutuante, tá? Francisco, eu apertei o pulso do paciente e eu senti ele flutuante e senti ele profundo. Que pulso que é esse? Pulso cheio. Por que esse pulso é cheio? Porque se você, quando a gente vai num clube, né? Quando a gente está boiando, se você está boiando, você não pode estar mergulhando, né? O pulso flutuante é um pulso superficial,
Então ele não pode ser profundo. Olha a diferença aí de conceitos, né? Eu descrevi. Quem é flutuante está boiando, não está mergulhando. E o que isso significa? Significa que a doença está na energia Yang, ou tem natureza Yang. Então, o pulso flutuante é uma doença de natureza Yang, geralmente provocada pelo vento. E aí eu já vou dar uma dica de pontos para vocês. Quem tem doença de vento, se você não estiver usando ponto de vento, você não está tratando o paciente. E isso vai fazer diferença de diagnóstico e tratamento eficiente para diagnóstico e tratamento ineficiente. Tá? Então essa é a diferença. Francisco, o meu paciente foi acometido por vento frio, está com dor na região da nuca, irradiando para o ombro ou irradiando para a coluna. Quais pontos que eu uso? Vocês sabem como chama esse tipo de aluno? Eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, como é que você sabe que o seu paciente está com ataque de vento, né? Ah, eu sei que meu paciente está com ataque de vento porque ele falou que ele está com dor na nuca. Mas você olhou o pulso dele? Ah, o pulso dele é escorregadio. Ele não está com uma doença de vento. Pulso escorregadio é uma doença de umidade. Quer dizer que a umidade, ela invadiu o corpo dele e ela está extravasando para a superfície do corpo. É uma doença interna. Tá bom? É uma doença interna. Então, doença interna que está extravasando para o exterior do corpo. O pulso não vai estar flutuante. Tá? É muito comum essa confusão. E aí, pulso flutuante, doença de vento externa, tem que usar ponto de vento. Que ponto de vento que eu posso usar para doença de vento? VB20, fonte, né? VG16, FONFU, morada do vento, né? Quando o vento penetra na cabeça, vem para o sistema nervoso. Ah, aquele paciente lá tem doença neurológica, né? Desenvolveu esclerose lateral amiotrófica, desenvolveu mal de Parkinson, doença de vento que penetrou no encéfalo, tá? No mar da medula. Então, tem que usar o VG16, tem que usar o VB20, tá bom? Vamos lá. Então, fez o diagnóstico, avaliou, descobriu qual é o tipo de pulso, né? Fez o tratamento. Olha, a Fernanda está perguntando se quantos por cento de certeza a pulsologia pode oferecer como diagnóstico. Fernanda, 100%. 100% de certeza, tá? Eu vou continuar a live, vou contar outras coisas sobre o diagnóstico para vocês. Então, eu te garanto, com a minha experiência, que o diagnóstico do pulso dá 100% de certeza, tá bom? Se você tiver taxa de erro, ou se você não fizer todas as formas de avaliar o pulso, você pode ter 80% de taxa de acerto, tá? Se você souber diferenciar qual pulso o paciente está sentindo, tá bom? Porque o que é importante você saber? Olha só, eu falei assim, né? Que o paciente teve uma doença e o pulso é flutuante. Aí vamos supor que o paciente está sentindo dor de garganta, né?
A doença evoluiu, mas o pulso do paciente ainda vai ser flutuante. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a doença começou pela parte de fora do corpo, tá? Então vamos supor, né, que eu chegue no médico e fale assim, olha, tá aparecendo aqui umas bolinhas na minha pele, no meu braço, aqui no meu peito, e eu não sei o que fazer. Aí o médico fala assim, Francisco, você mora em Várzea Grande, é uma cidade muito quente. Você já reparou que você fica usando só essa blusa de seda? A blusa de seda, com o calor, está gerando alergia na sua pele. Quer dizer, é uma doença externa. Se eu tirar a blusa, eu saro. Né? Quer dizer, eu tenho que dispersar, eu tenho que colocar para fora do organismo do paciente aquele fator patogênico. Senão a doença vai continuar transformando no corpo dele. Ela pode virar inflamação de garganta, ela pode virar gripe com febre, ela pode virar asma, ela pode virar pneumonia. Quer dizer, ela vai continuar evoluindo se a parte externa do corpo continua deixando a doença entrar, tá bom? Então, dessa forma, né, que os chineses pensavam antigamente. E o pulso profundo? O pulso profundo é um paciente que a doença está na parte interna do corpo. Não necessariamente. Não necessariamente. Vocês querem ver uma coisa? O Francisco está com pulso profundo. E agora é meio-dia, né? Horário máximo do Yang. O meu pulso, ele tinha que estar mais superficial do que profundo. Se ele está profundo, eu tenho deficiência de Yang. O meu Yang não está indo para fora do corpo, não está movimentando. Ele está preso dentro do meu corpo. Então, como é que é um pulso de deficiência do Yang do baço? Profundo. Como é que é um pulso de deficiência do Yang do rim? Profundo. Como é que é um pulso de deficiência do Yang do coração? Profundo. Olha aí para vocês verem. Precisão, né? E simplicidade. O diagnóstico não é difícil. E como é que é um pulso profundo? Pulso profundo é um pulso que está interno. Se o flutuante está em cima, o profundo está embaixo. É a oposição, tá? Muito Yang, pouco Yang. Então ele vai estar aqui embaixo, ó. Esse vai ser o pulso profundo. Como é que eu vou sentir pulso profundo na artéria radial do paciente? Geralmente, se eu apertar com pouca força, não vai ter batimento nenhum. Então eu vou precisar apertar com muita força. Olha só, pressão superficial aqui, ó. Vou fazer uma pressão profunda, ó. Tensão no dedo. Tá? Eu estou usando força para sentir, ó. Ó, tensão no dedo, ó. Tá? Pulso profundo, com força lá, ó. Força para sentir. Tá bom? Então, essa vai ser a diferença. Então, eu vou precisar usar mais força para sentir esse pulso. Tá? Essa vai ser a diferença. E isso que vai significar esse pulso. Quer dizer que tem muita energia interna, pouca energia externa. A energia do corpo não está superficializando. O Yin não está virando Yang. Então é isso que vai acontecer. E aí como é que eu sei que é Yang do baço, do rim ou do coração? Pela posição, né? O pulso do baço aqui na mão direita, na posição do meio. O pulso do rim e do coração
na mão esquerda. Um vai estar aqui, o outro vai estar aqui. Rim embaixo, coração em cima. Então, essas vão ser as naturezas do pulso profundo. É por isso que tem o pulso oco, né? Que é o pulso da endometriose, que está todo mundo falando agora na endometriose, que a endometriose é a doença do século, né? É a doença oficial da infertilidade, e o pulso oco, ele é como? Ausente no dedo do meio. Ele bate só no indicador e bate só no anular. Se está faltando o dedo do meio, está faltando qual dedo? Né? Do baço, do fígado. Quer dizer que o baço e o fígado não seguram nem o sangue, nem o bebê. Por isso que a mulher não consegue engravidar. A Márcia está perguntando, é possível ou existe pulso de vaso maravilhoso? Sim, é possível e existe pulso de vaso maravilhoso. Inclusive, quando a pessoa tem doença neurológica ou degenerativa, né, alguma degeneração no corpo, está perdendo massa óssea, está perdendo massa encefálica, ou está perdendo massa muscular, atrofia mesmo, né? Aquelas condições em que o tratamento médico não funciona, aí eu consigo tratar pelos vasos maravilhosos. Então eu olho o pulso dos vasos maravilhosos, tá? Porque os vasos maravilhosos nutrem as estruturas do corpo, tá bom? Quem faz a manutenção de estrutura corporal são os vasos maravilhosos. E estrutura, gente, prestem atenção, hein? Estrutura é diferente de fisiologia. Eu pego a faca e corto aqui meu rosto. Quem cicatriza minha pele é o pulmão. Fisiologia. Tá? Agora aparece um tumor aqui e minha pele começa a putreficar, né? Um câncer, uma hanseníase, né? O que está acontecendo? O vaso maravilhoso não está nutrindo mais a minha pele. Então é isso que acontece, tá? O vaso maravilhoso, ele deixou de fazer a manutenção básica da estrutura da pele. Então é isso que acontece, tá bom? Tratamento para o pulso profundo, né? Se for deficiência de Yang, o que a gente tem que fazer com o Yang? Tem que fazer o Yang aflorar, tá? Como é que a gente faz o Yang aflorar? Uma forma simples e totalmente eficiente. Baço pâncreas 6 e IG4. Regula o alto, regula a parte baixa. Faz o Yin virar Yang e faz o Yang virar Yin. Existe a combinação F3 e IG4, mas o F3 e o IG4, eles regulam a via das águas, tá? Aqui eu estou falando de energia Yin e energia Yang. E aí como é que eu vou colocar? Se eu quero que a energia vai da parte baixa do corpo para a parte alta, né? Se eu quero tonificar o Yang, eu quero aflorar o Yang, né? Fazer ele subir para o corpo, eu coloco o baço 6 primeiro e o IG4 depois. Porque aí eu estou querendo dizer para o meu baço 6, né, para as funções do baço 6 obedecerem às funções do IG4. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Yin e o sangue, né, que está nos canais Yin, e vou fazer eles movimentarem de forma Yang, tá? Se eu quero nutrir o Yin, né, se eu quero fazer o Yang entrar para dentro do corpo, num paciente com insônia, por exemplo, eu faço o contrário. Eu coloco o IG4 primeiro e o baço 6 depois. Então, dessa forma, eu equilibro o Yin e o Yang. Tá?
Existe possibilidade dos pulsos estarem juntos, né? Existe. Eu posso ter um pulso flutuante de um lado e o pulso profundo do outro lado. Então, o que vai acontecer? Pulso flutuante. Deixa eu pegar aqui para vocês, Pulso flutuante. Ele indica que o Yang Qi está extravasando porque o Yin Qi não está conseguindo ancorar ele, né? O Yang está fugindo porque o Yin não está virando Yang. Quando o Yin não vira Yang, o Yin deixa de circular junto com o Yang. Então é isso que vai acontecer, tá? Um pulso profundo está indicando que o Yin está preso dentro do corpo e que o Yang está fugindo. Se o Yang está fugindo, ele não está sendo ancorado. Qual doença, né, que representa bem isso? Hiperidrose. Aquela doença que o paciente chega no consultório e fala assim: aqui, doutor, minhas mãos não param de pingar 1 minuto, o que eu faço? Né? Eu estou fazendo faculdade, minha carteira, minhas provas, fica tudo molhado porque eu não consigo manter minha mão seca. E aí, o pulso pode estar desse jeito, de um lado flutuante e o outro profundo, tá? Como é que eu trato isso? Baço pâncreas 15 e Ren Wen, que é um ponto que significa equilibrar o Yin e o Yang, né? Equilibrar a temperatura, né? Regular o Yin e o Yang para refrescar o corpo e não para extravasar frio ou extravasar calor do corpo. Esse ponto ele está meio Tsum ao lado do baço 15. Então tem o baço 15 aqui, meio Tsum para fora, Ren Wen, tá? Durante a semana eu faço um post sobre a localização dele para vocês, tá bom? Pulso flutuante e pulso profundo, era isso que eu tinha para ensinar para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês que estão presentes querem perguntar alguma coisa? Enquanto vocês vão pensando em perguntinhas, eu vou contando histórias sobre a pulsologia, tá? Há um tempo atrás, né, mais exatamente de 2018 até o começo desse ano, eu estava trabalhando num projeto em Goiânia, no atendimento de pacientes neurológicos, paciente com esclerose lateral, com esclerose múltipla, com miastenia graves. E aí eu atendi um paciente que foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. E eu avaliei esse paciente e falei para ele assim: olha, eu, Francisco, acho que você não tem esclerose lateral amiotrófica. E aí ele falou assim: por que, Francisco, que você acha isso? Eu falei: olha, eu acho que você não tem, porque pela medicina chinesa a sua doença está no sangue. E para nós, quando a doença se manifesta no sangue, pode ser na medicina ocidental uma doença autoimune. Então, provavelmente, como você começou a perder movimento de perna e depois que você começou a perder movimento de braço, provavelmente o senhor está tendo miastenia graves. E aí, como era uma pessoa de posse, né, uma pessoa muito conhecida em Goiânia, ele foi num neuro em São Paulo. Chegando no neuro, ele colocou os exames, estava com a filha dele, colocou os exames em cima da mesa. O neuro olhou os exames, olhou para ele e falou assim: olha, o senhor não tem esclerose lateral amiotrófica.
E aí, por que que eu descobri isso, né? Por que que eu falei essa questão do sangue? Porque o paciente de esclerose lateral amiotrófica, ele tem uma síndrome parecida com a do derrame, tá? Que é o Zhongfang, é o vento que entra no cérebro, assim que os chineses falam. E aí o paciente não consegue acompanhar movimento com os olhos. E esse paciente, ele conseguia me acompanhar. Então, quer dizer, a doença dele pode ter até começado com vento, mas ela alcançou o sangue, né? Então, a doença, ela evoluiu, ela avançou, ela se agravou. E aí, ela virou uma doença autoimune, né? Que foi a miastenia gravis, tá? Ou seja, se ele tivesse esclerose lateral amiotrófica, ele ia ter olhar fixo. Ele não ia conseguir me acompanhar, movimentar com os olhos. Tá? Olha para vocês verem, né? E aí o médico foi e confirmou, suspendeu o tratamento de esclerose lateral e começou o tratamento de miastenia. Em 6 meses, o paciente estava já na reabilitação da fisioterapia, tendo uma vida normal. Já estava começando a andar, já estava começando a treinar para embreagem e freio para fazer força com as pernas, né? Porque ele é advogado, então ele precisa se deslocar muitas vezes. Já estava tendo praticamente uma vida normal, né? Quanto que na esclerose lateral o paciente é praticamente condenado à morte, né? Porque a medicina ocidental não considera uma doença curável. Esse paciente conseguiu recuperar. A Fernanda perguntou: pulso flutuante é sempre indicativo de anormalidade? Fernanda, sim. Não existe pulso de saúde, tá? Não existe. Vamos colocar na cabeça o seguinte: diagnóstico é sempre de doença, tá bom? Sempre de doença. Só que tem o seguinte: tem pulsos que você percebe que o paciente tem grande chance de melhorar rápido, e tem pulsos que você percebe que o paciente tem grande chance de piorar mais rápido, tá? Vou contar uma outra história sobre o diagnóstico do pulso para vocês, né? Enquanto vocês vão pensando aí se vocês têm mais alguma pergunta para fazer. Eu atendi um paciente que era o pai de uma amiga, tá? E ele estava com uma doença, que ele tinha perdido o desejo de comer, estava só acamado, ele não tinha depressão, ele não tinha um sinal clínico de alteração psiquiátrica ou comportamental, tá? Não tinha alteração nenhuma, ele estava saudável. E aí ela pediu para eu olhar o pulso dele, e o pulso dele estava intermitente. Pulso intermitente é um pulso que tem intervalos no batimento, né? Ele bate com paradas, com pausas. E eu falei para ela assim: olha, o seu pai, pela medicina chinesa, ele está tendo uma doença de perda de vitalidade. A energia física dele, né? Na medicina chinesa, como a gente costuma dizer, o Shen não habita mais o corpo, tá? Ele perdeu vitalidade, ele não tem chance de recuperação pela medicina chinesa, não. E aí, essa paciente me contou depois que, depois de 1 mês que eu avaliei o pai dela, ele faleceu. Então, quer dizer, eu consegui até perceber que o pai dessa moça já estava em vias de falecer, né? E o último caso que eu vou contar para vocês é de uma aluna de Goiânia. Eu estava dando aula de aurículo, se eu não me engano, aurículo e ventosa, se eu não me engano, e a moça começou a passar mal do estômago.
E aí que vem essa história do pulso escorregadio que eu contei para vocês. Ela falou assim: professor, eu tô com muita dor de estômago. E eu falei assim: e essa dor de estômago é comum? Ela falou: não, não é comum. Eu falei: olha, então possivelmente você está grávida. Ela falou assim: mas professor, eu menstruei semana passada. Né? E aí é uma questão que eu sempre falo para vocês, da fisiologia. O que adianta, né? O que tem a ver ela ter menstruado na semana passada se ela está tendo relações sexuais com ejaculação? Se ela está sendo, se o esposo, se o namorado está ejaculando na mulher, ele pode induzir o corpo dela a liberar o óvulo mais cedo, tá? E aí ela engravidou. E eu falei: e é uma menina. Aí ela falou: não, não é possível, não tem a menor chance disso acontecer, né? E aí passou uma semana, ela fez o teste, não deu nada. Passou 2 semanas, ela não deu nada. E aí ela percebeu que os enjoos foram se repetindo, né? E ela fez o exame de sangue e confirmou a gestação. Se eu não me engano, esse relato está até aí no nosso Instagram, tá? Quer dizer, não é que o pulso é uma mágica, né? Mas o pulso, ele tem algumas características. E aí você interpreta essas características e questiona o paciente, né? Essa moça, ela estava com o pulso escorregadio. Eu perguntei: você tem doença do estômago? Ela disse: não. Já teve esse enjoo alguma vez? Não. Se está tendo enjoo de estômago, se está tendo pulso escorregadio, ela está grávida. E é menina. Tá? Então, essas são as dicas para vocês. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, se ninguém quer perguntar mais nada, eu vou encerrar essa live e aí eu vou entrar em contato com vocês para o curso, tá bom? Eu vou aproveitar, né, antes de encerrar, e fazer um alerta para vocês, né? Fazer uma proposta para vocês. Eu tenho percebido que existem muitos alunos sempre preocupados com protocolo, né? Com qual ponto eu vou usar, com qual ponto é eficiente. Gente, o ponto que é eficiente é o ponto que corresponde ao diagnóstico, tá? Não sejam alunos protocolo. Sabe por quê? Porque quem faz protocolo, quem faz trabalho esquematizado é a medicina ocidental, né? Se você for um aluno protocolo, o que vai adiantar você falar que é acupunturista se você está trabalhando igual o pessoal da biomedicina, né? Da medicina ocidental, dos médicos, dos fisioterapeutas? Protocolo para dor de pescoço, quiropraxia. Protocolo para lombalgia, alongamento, né? Protocolo para fortalecer o joelho, agachamento. Não sejam assim, tá? Não permitam que isso aconteça. E quando alguém falar que diagnóstico na medicina chinesa é muito difícil, né, que é impossível de aprender, que você precisa avaliar 10.000 pessoas para aprender, pergunta para esse professor, pergunta para essa pessoa se na China é assim. Será que na China um médico erra 9.000 médicos
9.000 diagnósticos para começar a acertar o primeiro? Quer dizer que ele condena 9.000 pacientes ao erro? Quer dizer que ele não é um bom médico? Né? Então vejam como é que a fala do professor fica incoerente. Né? Vamos tentar ser alunos e profissionais que pensam na medicina chinesa, que apresentam resultados eficientes, resultados sólidos. Né? Eu não vi aqui hoje, mas nós temos uma aluna de Goiânia, que é Yanari. Ela me pediu um tratamento com fitoterapia, eu fiz a avaliação dela, avaliação online, fiz uma fórmula para ela, ela perdeu 3 quilos, sem fazer atividade física, sem fazer dieta, sem fazer acupuntura, só tomando o remédio. Isso que é diagnóstico, isso que é tratamento. Ah, Yanari, você está obesa? Onde que é a gordura? Ah, é na barriga. Vou pegar todas as plantas que agem na barriga e vou dar para ela uma bomba, né? E aí vamos supor que ela tivesse uma doença de estômago, eu ia agravar a doença dela e não ia ter resultado nenhum, né? Então vamos tentar ser alunos mais precisos em diagnóstico para o tratamento ser melhor. E aí eu prometo uma coisa para vocês, tem 20 anos que eu trabalho com medicina chinesa e eu garanto para vocês, quanto mais rápido o resultado, quanto mais eficiente o resultado de vocês, mais pacientes vocês vão ter. Então todo mundo fala assim, eu quero ganhar dinheiro, né? Preciso ganhar dinheiro porque a gente precisa comer, precisa pagar a casa, precisa pagar a conta, mas eu quero trabalhar com acupuntura. Então, em vez de você fazer um tratamento que vai durar 300 sessões, faz um que vai durar 10. Faz um que vai durar 5. Tá? Porque assim o paciente vai falar assim, olha, eu faço acupuntura com o Francisco porque lá é papum. Ele me trata, eu tenho resultado e eu melhoro. A indicação vai ser essa. Tá bom? Não, eu fiz acupuntura com o João lá. Ele pegou, encheu minhas costas de ventosa, tirou todos os nódulos do meu corpo, mas a minha dor sempre volta. Quer dizer, se a dor sempre volta, para que eu vou me submeter a um tratamento de ventosa se eu posso tomar o ibuprofeno? Né? Ou se eu posso tomar um Dorflex, ou posso tomar um dipirona, tá bom? Então, vamos focar nisso, tá? Melhorar o diagnóstico, melhorar o raciocínio, para deixarmos de sermos alunos protocolos, né? Professor, mas você falou isso e passou pontos. Eu não passei pontos. Eu passei um diagnóstico e eu sugeri uma possibilidade de tratamento para esse diagnóstico. É isso que a gente tem que fazer. É qual o diagnóstico, né? Igual, por exemplo, um caso aqui, para encerrar a live, uma moça me perguntou como ela poderia ajudar uma paciente com colo curto, né? Colo curto é uma patologia, entre aspas, rara, tá? Mas ela é possível de acontecer. Então, essa patologia geralmente ela resulta em parto prematuro. A gestante muitas vezes não consegue ter os 9 meses de gestação. Então, o que vai acontecer? A paciente vai ter uma gestação complicada, com muita dor, com fraqueza na perna, com cãibra e com risco de parto precoce, tá? Um parto de 7 meses, né? Um parto de 6 meses. E aí ela falou assim, Francisco, eu acho que essa paciente tem deficiência do ian do baço.
Então vamos lá. A paciente tem uma doença que permite, né, quer dizer, que vai resultar em parto prematuro. Se ela tivesse uma doença do baço, o baço rege o sangue dentro dos vasos. A paciente, ela tem risco de uma ação fisiológica, não tem sangramento. Então, ela não pode ter uma doença do íon do baço, né? Porque o íon do baço, ele vai manter o sangue dos vasos. Se ela tivesse deficiência do íon do baço, ela ia ter esse risco de endometriose, por exemplo, ou de ovário policístico. Qual é a doença dessa paciente? Se o colo é curto, é íon hiperativo do fígado. Tá? E aí vejam bem. Se a pessoa tem íon hiperativo do fígado, se você vai nutrir o íon do baço, você vai aumentar o calor do corpo. Se você aumenta o calor do corpo, você aumenta o íon hiperativo. Pronto. Num segundo, esse bebê nasce. Tá? Então, essa que é a diferença, né? Fazer um diagnóstico mais preciso. E aí eu falei com ela, expliquei para ela, né? A gente conversou e ela concordou comigo. E aí ela falou que ela mandou mensagem para a paciente, conversou com a paciente perguntando sobre sintomas de íon hiperativo do fígado e a paciente confirmou todos eles, né? Então é simples. Agora, se fosse um aluno protocolo, né? Ô Francisco, eu estou aqui com uma paciente que tem colo curto. Quais pontos eu uso nela? Colo curto, pode usar IVG 20 e estômago 36, né? Estômago 36 é adstringente. Ele vai fazer o colo encurtar ainda mais. Pronto. Aborto. Né? Então, pensem nisso. Sempre fazer o diagnóstico, né? Sempre tentar entender a fisiopatologia energética do paciente. Explica para ele que a acupuntura é diferente da medicina ocidental. Se precisar, manda no médico sem medo, porque o paciente vai se sentir seguro, né? E até muitas vezes o médico confirma o que você falou e faça seu tratamento, tá bom? Essa semana eu vou postar, então, sobre essas coisas que eu falei na live com vocês, tá bom? Acompanhem a gente e até a próxima.